Você já ouviu falar em minimalismo? Quem vai explicar direitinho pra gente o que é isso é a Ana Paula, ou simplesmente Passa, para quem a conhece de seu canal no YouTube. Minimalismo, pelo ponto de vista do estilo de vida, é você viver a sua vida com menos. Não necessariamente com tudo aquilo que você sempre achou que precisava ter, porque a sociedade sempre disse para você que você precisa ter isso, precisa ter aquilo, e até da vontade que a gente tem de consumir, visto o poder aquisitivo que a gente adquiriu nos últimos anos, a gente passou a consumir mais. Mas será que a gente precisa mesmo? O minimalismo é isso, é você se olhar para dentro, olhar para sua casa e perceber se você realmente precisa viver com tudo aquilo. E se dá para viver com menos, você pronto, já tem uma vida mais minimalista. A youtuber aprendeu tão bem esse conceito que resolveu colocá-lo em prática na própria casa. Ela se empolgou tanto com a ideia que começou a compartilhar o passo a passo com seus seguidores. Lá no YouTube eu tenho um canal há 2 anos, que é o Passa em Casa, e nesse canal eu sempre quis falar sobre a nossa relação com a casa. Eu falo, já tem muitos canais para falar sobre decoração, tem muitos canais para falar sobre receita, um monte de coisas de casa que são deliciosas de assistir. Mas eu queria trazer um olhar sobre nossos questionamentos sobre a nossa relação com a casa. E aí surgiu os vídeos e a série Casa Minimalista, que era para fazer aquele olhar para dentro e pensar assim, o que aqui em casa precisa realmente continuar em casa para eu ser feliz? E eu falo muito isso lá no canal no YouTube. Minimalismo não é sobre você tirar tudo da sua casa, deixar o mínimo do mínimo do mínimo, não é isso. Também tem pessoas que vivem assim e tá ok. Mas é sobre você enxergar o valor das coisas da sua casa e se sentir feliz com isso. A maternidade foi o pontapé inicial para que Passa começasse a enxergar cada detalhe de sua vida de forma diferente. A Casa Minimalista veio logo depois que a minha filha nasceu, eu tenho uma bebê de 10 meses em casa, e aquilo que acontece com toda mulher logo que nasce um bebê, você muda muito. E eu comecei a olhar para minha casa e muitas das coisas da casa, assim como o meu guarda-roupa, passaram a não fazer mais sentido. E principalmente porque agora eu tenho uma criança em casa, como que eu vou conviver com essas mudanças? E juntou tudo e falei, não, é agora, vamos fazer uma mudança radical nessa casa, inclusive no nosso estilo de vida. Fazer aí a série, tem 21 episódios exatamente por isso, para que você tenha momentos, cada dia, para cuidar de uma coisinha dentro da sua casa, que vai passando etapa por etapa. E aí me perguntam no episódio 1, eu até falo, por que 21 dias? Né? Porque existe um estudo que fala que a gente precisa de 21 dias repetindo um comportamento para que ele se torne um hábito. Em 21 dias, a Passa transformou a casa dela em uma casa minimalista, não é, Passa? Foi isso mesmo. E qual que é a primeira dica que você dá para quem quer ter uma vida minimalista também? A primeira coisa é você desapegar daquilo que você tem na sua casa e da relação consumista que você tem com essas coisas. Porque vocês vão ver, em guarda-roupa, né, na nossa roupa é assim, na cozinha é assim, em tudo. Você vai ter que ter essa relação mais de desapego, de não ficar se apegando tantas coisas que pode ser lembrança, recordação que a gente vai guardando, né, aquele monte de coisa que a gente vai entulhando dentro de casa. Tem que desapegar mesmo, viu? Essa é a melhor dica que eu posso dar. E parece que ela desapegou mesmo. Ao abrir o guarda-roupa que a youtuber divide com o marido, dá para notar que o excesso já não faz mais parte da vida deles. A gente começa a olhar as coisas, a gente vai fazendo rondas pela casa. E aí de vez em quando você olha uma coisinha e você fica assim, será que isso aqui precisa mesmo estar aqui? E você começa a tirar mais coisas. É incrível isso. E é realmente uma mudança que vai acontecendo ao longo do tempo. Eu falo, não precisa esperar que, como qualquer coisa na vida, a gente não precisa esperar que ela vá mudar de uma hora para outra. Mas que é um processo e que, a gente fez a série já tem 6, 7 meses, a gente ainda continua em processo. E tem que ser, sabe? Porque vão ter coisas que a gente vai se ajustando à realidade de cada família, à realidade de cada pessoa. Isso tem que ir se ajustando mesmo. Com o minimalismo, Passa também aprendeu a colocar em prática a sustentabilidade. Essa consciência de minimalismo e menos produção de lixo, ela se encontram. Por quê? É aquilo que eu falei sobre consumo. Quando você para pensar no quanto que você consome e você percebe que a partir do momento que você se torna uma pessoa mais minimalista, você consome menos, a gente começou a ver a produção de lixo em casa diminuir. Eu tenho um tamborzinho de lixo orgânico, o lixo reciclado a gente sempre vai juntando ele todo para separar lá embaixo, mas o lixo orgânico eu produzo uma lata a cada 2, 3 dias.
Antes eu tirava todos os dias essa lata, porque era alimento que ia ser jogado fora. Sabe que você faz comida demais, a comida estraga e você vai jogando tudo fora. Então você tem um lixo orgânico muito maior. Mas tem um sonho de consumo que esse a gente tem, que é colocar uma composteira em casa. Quero muito fazer uma composteira, porque acho que esse lixo orgânico ainda pode diminuir mais se a gente conseguir resolver este problema do orgânico. Porque o reciclado a gente já consegue destinar, sabe? Mas o orgânico, ele ainda é um lixo que a gente fica assim... É um lixo que está ali, né? E ele fede, a gente sabe disso, mas ele pode se tornar um quê? Um adubo para as plantinhas que tem lá em cima, para tudo que você pode fazer. E até você pode doar, né? Vender e tudo mais. O novo estilo de vida gerou até economia na casa dos Passarelli. Sabe o que mais mudou? Foi a nossa relação com a compra do supermercado. Que antes, eu vou te falar, a gente ia no mercado, sei lá, todo mês, toda semana, né, você vai no mercado, pau, a gente via R$500. E, gente, R$500, você pensa assim, é um dinheiro para fazer compra. Mas para duas pessoas, era muito dinheiro. Porque a gente ia comprando, por quê? Porque pode comprar. A gente começou a ter essa relação mais minimalista com a compra do supermercado, a gente começou a ver assim, o dinheiro ficar dentro de casa e não ser gastado só com comida. A gente começou a ver que quanto mais a gente pensava se a gente ia comer aquilo durante a semana, a gente começou a diminuir o custo que a gente estava gastando todo mês, toda semana ali no mercado. Assim, se a gente não vai comer essa semana, a gente deixa para comprar na semana que vem. Semana que vem, a gente vai assim, a gente vai comer essa semana? Não vamos. Então a gente só compra quando vai realmente comer. Tanto que o espaço para guardar comida no meu armário diminuiu. O fato é que o minimalismo diminuiu a quantidade de coisas na casa da Passa, mas aumentou a felicidade. A gente passou a abarrotar menos a casa ficou leve, sabe? No sentido literal, inclusive. E ter a casa mais leve, para você ter mais tranquilidade, inclusive para limpar a casa, é mais fácil. Deixa a gente com uma relação muito mais gostosa com a casa. E é esse meu propósito com o canal. É mostrar que a gente pode ter uma relação muito melhor com a casa, de não se apegar às coisas, mas se apegar, já que vamos se apegar às relações da casa, porque não adianta ter uma casa linda se as pessoas não se falam dentro de casa. Não adianta ter uma casa super bem decorada se a criança, se ela botar a mão no móvel, você vai brigar com a criança, você só está ali sempre brigando com ela. A decoração se torna quase um motivo de discussão, sabe? Pra quê? Não adianta. A criança tá aí, tem que brincar. O cachorro tá aí, tem que pular mesmo. Senão você fica privando até de conviver dentro da casa, só para ter ela sempre arrumadinha. E não precisa. Né? A gente pode ter essa relação mais leve com a casa. Essa é a intenção. E eu recomendo, assim, principalmente para você se tornar uma pessoa menos consumista. Isso vai ajudar muito. Se você percebe que o consumo tá te sugando, o minimalismo pode te ajudar a ter uma relação melhor com isso e parar de consumir aquilo que você não precisa.